Nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Emmanuel vem comentar na lição 61 do livro Pão Nosso, o homem com Jesus. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura de bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao Divino Mestre que desceu e se humilhou por nós. Uma lição muito pequena, muito simples e muito profunda, porque ela vem estabelecer um daqueles róis, né, de comportamentos que a gente já traz enraizado na gente naturalmente, vindo dos reinos mais animais, mais animalizados, do instinto, e vem mostrando para a gente qual é o nosso foco. Então, muitas das vezes a gente pegar o Evangelho e simplesmente ver lá, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele fica muito simples para o nosso entendimento, mas quando a gente começa a pegar cada um desses itens, e que ao todo são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, como se fosse aquele itens de vistoria, vamos começar a ticar cada um deles, aqueles que a gente está conseguindo satisfazer de alguma maneira. Então ele vem falar para a gente, com Jesus ergue-se o homem. O que acontece com Jesus? Ele sai da treva para a luz. Aí qual é o homem que ousa dizer que a gente se encontra na luz aqui na Terra? Vai dizer que a gente está aqui agora mais ou menos começando os nossos passos, né? Mas ainda muita coisa de treva ainda. E eu gosto muito da capa de um grande músico que eu admiro aqui no Brasil. E ele lançou um disco recentemente que a capa, o nome do disco, do álbum dele é mais ou menos assim, né? Não vou para o céu, mas também não estou com os pés totalmente no chão. Essa é a ideia. Mas a ideia, é claro, que o objetivo final é ir totalmente para a luz. Da inércia ao serviço, sair da preguiça. Olha só como é que é legal, né? A gente fazer realmente uma análise de cada item desse aqui, porque a gente lendo é rápido, mas a gente analisar cada um deles, até onde a gente deixa a nossa preguiça falar mais alto, até onde realmente a gente ocupa nosso tempo com o serviço, a gente aceita os chamados, primeiro que a vida faz naturalmente, e depois até busca também outros chamados. Depois vem da ignorância à sabedoria, quando a gente começa a estudar, né? Espíritas amai-vos, em seguida espíritos instruí-vos. Do instinto à razão. A luta que a gente tem, né? A razão chega e a gente sabe que o nosso instinto ainda está direcionando a gente para alguns caminhos que são caminhos complicados, caminhos de dor. Então a gente fica na luta aqui, na luta para poder, ao mesmo tempo que vai saciar o instinto que ainda está muito enraizado na gente, a gente também não se comprometer, nem magoar, nem ferir as pessoas. Da força ao direito. A gente vai lembrar que o amor é a principal força. Quando ele fala força aqui, ele está falando força física. Quando a gente chega no direito, a gente até com a nossa força física garantir o direito de todos. Do egoísmo à fraternidade. É uma luta intensa de muitas, muitas experiências que a gente ainda tem pela frente até a gente conseguir largar totalmente o egoísmo e entrar na fraternidade. Como disse um amigo hoje, né? Como agiria Jesus se estivesse no nosso lugar? Da tirania à compaixão. Aquela ideia de você querer impor a todos o seu ponto de vista, a você ter a compaixão e procurar até compreender e até mesmo analisar o que existe de bonito nas opiniões que são contrárias às nossas. Do ódio ao amor, isso aí nem se fala. Jesus veio falar do amor, ele vem falar, digo mais, amai também os vossos inimigos, porque só se vocês amarem só os amigos, vocês vão estar fazendo mesmo, não mais do que a obrigação de vocês. Estão fazendo igual os fariseus e os escribas fazem aqui também. Depois ele bota da posse mentirosa, que é a posse material,
à procura dos bens imperecíveis, que são aqueles que estão no nosso coração, onde nem os ladrões nem a traça alcançam, e que são aqueles que a gente vai levar para o plano espiritual quando a gente sair dessa vida aqui. Depois ele fala da conquista sanguinolenta, a renúncia edificante. A conquista sanguinolenta que esperavam de Jesus, até Judas, quando traiu Cristo, ele esperava que o Cristo se tornasse um grande líder militar e que, assim como ele fez com a figueira que secou, ele fizesse também com aqueles soldados que fossem oposição e secasse também, destruísse todo aquele exército. E, na verdade, não. Quando se trata de ser humano, ele veio a renúncia edificante. Ele aceitou de maneira pacífica, colocando uma coisa na cabeça. Chega-se um momento na vida do espírito que aconteça o que acontecer, ele não vai se entregar mais à violência. Ele prefere passar pela violência, sofrer a violência, do que cometer uma violência também. Eu acho que aquela passagem de Jesus com relação à figueira só quis mostrar que as oportunidades perdidas, elas podem ser postergadas, podem demorar até a voltar também, né? Depois vem da extorsão à justiça, ou como o nosso país, como a gente, como nação, precisa aprender isso, que a gente às vezes quer criticar os nossos políticos, mas a gente não tem a coragem às vezes, de analisar nossos mínimos comportamentos. Quando a gente entra numa fila e fica impaciente com a fila e tem a vontade de furar a fila, entrar, procurar alguém conhecido para passar à frente. Ou então quando a gente pega um engarrafamento e fica tentado a jogar para o acostamento para poder fugir do acostamento. Essas extorsões, essas pequenas extorsões. Eu tenho um conhecido que pode resolver mais rápido. Eu tenho isso, aquilo. Isso está enraizado no povo brasileiro, né? Em todos nós. Mas ele fala da dureza à piedade. A dureza, como a gente vai encarar. Olha quanta coisa que a gente vai analisando a partir do simples amar ao próximo como a si mesmo. Da dureza de coração até a piedade, até o perdão por todas as pessoas. Depois ele fala da palavra vazia ao verbo criador. O que a gente vai falar de palavra vazia? Aquela palavra que ou está perpetuando nos erros, ou então está incitando às vezes mais ódio, mais preconceito, aquela palavra que não vai acrescentar em coisa nenhuma, até o verbo criador. Depois ele fala da monstruosidade à beleza, tudo aquilo que encanta a gente. Olha como Jesus vai trazendo a gente de um lado para o outro. Depois do desequilíbrio à harmonia. É o sonho de todos nós aqui. Da aflição ao contentamento. Esses dois, então, desequilíbrio, harmonia e aflição ao contentamento, parece que são os dois que quem buscou e se agarrou em Jesus mesmo durante a pandemia foi o desafio de todos nós. Porque vinha a aflição do vírus que está contagiando todo mundo, inclusive está levando meus amigos e levando meus parentes. Mas ao mesmo tempo vem aquela coisa, não, peraí, se está acontecendo isso, está acontecendo com a permissão de Deus, e como eu sei que a morte não existe, eu posso ajudar quem está doente, até mesmo quem desencarnou, com meus bons pensamentos, com as minhas atitudes. Então vamos ter fé, vamos ter esperança. Depois ele fala do pântano ao monte, a gente parar de ficar se acostumando só com aquela parte de baixo, buscar os lugares mais altos também. E quando fala mais alto, vamos buscar que é o mais alto do pensamento e mais alto do sentimento. E por fim, do lodo, que é aquela região, né, onde a gente fica preso, a gente fica encarcerado, até a glória. Olha quanta informação, não simples, Emmanuel trouxe para a gente, com a sua beleza da sua poesia, e colocando a gente para meditar agora, cada um de nós, aonde a gente está falhando aqui. Ó. Eu, por exemplo, eu começo a olhar para isso aqui e fico olhando assim, né, aonde eu chego aqui, onde em mim está precisando mais. Eu não tenho o menor constrangimento em me expor aqui. Da treva à luz, ainda acho que tem muita coisa de treva. Da inércia, ainda acho que tem muita preguiça ainda em mim. Poderia fazer muito mais do que faço ainda. Né? Da violência ao entendimento, ainda acontece muito, porque quando pisa no nosso pé é que a gente conhece realmente quem é um ser humano. A gente às vezes falando aqui é muito fácil, mas quando vai para a prática da vida tem um monte de surpresa ainda desagradável que o nosso instinto ainda prende a gente. Enfim, fica aí o julgamento para cada um. Mas a gente pede o seguinte, quando tiver esses textos assim que são muito simples, muito resumidos, eles trazem muito mais conteúdo do que a gente imagina. Então a gente agradece mais uma vez a Emmanuel pela sua reflexão e que Jesus nos ampare hoje e sempre.